Quando essa multidão de culpas e pecados acabou de passar diante da alma de Jesus, como um mar de horrores, e após se haver ele oferecido como sacrifício de expiação por tudo e chamado sobre si toda a onda de penas e castigos, suscitou-lhe Satanás inúmeras tentações, como outrora no deserto. Apresentou até inumerosas acusações contra o puríssimo Salvador. Que, disse ele, queres tomar tudo isto sobre ti e não és puro? Vê isto e aquilo e mais isto. E então desenrolou diante dos olhos imaculados da divina vítima, com impertinência infernal, uma multidão de acusações inventadas. Acusou-o das faltas dos discípulos, dos escândalos que tinham dado, das perturbações que ele trouxe ao mundo, renunciando aos costumes antigos. Satanás procedeu como o mais hábil e astuto fariseu. Acusou-o de ter sido a causa da matança dos inocentes por Herodes, dos perigos e sofrimentos de seus pais no Egito. Acusou-o de não ter salvado da morte a João Batista, de ter desunido famílias, protegido pessoas de má fama, de não ter curado certos doentes, de ter causado prejuízo aos habitantes de Gergesa, porque permitiu aos possessos que entornassem a sua dorna de bebidas e porque causou a morte da manada de porcos no lago. Imputou-lhe as faltas de Maria Madalena por não lhe ter impedido a recaída no pecado. Acusou-o de ter abandonado a família e de ter dissipado o bem alheio. Numa palavra, tudo de que Satanás podia ter causado na hora da morte um homem comum que tivesse feito tais ações externas sem motivos sobrenaturais, tudo apresentou o tentador à alma abatida de Jesus para amedrontá-la e desanimá-la, pois ignorava que Jesus era o Filho de Deus e tentou-o somente como ao mais justo dos homens. Nosso Salvador deixou predominar a sua humanidade de tal modo que quis sofrer também aquelas tentações que assaltam mesmo os homens que têm uma morte santa, pondo em dúvida o valor interno das suas obras boas. Jesus permitiu para esvaziar todo o cálice da agonia que o tentador, ignorando-lhe a divindade, lhe apresentasse todas as suas obras de caridade como outras tantas dívidas ainda não pagas à graça divina. O tentador censurou-o de querer expiar as culpas dos outros, ele que não tinha méritos e que tinha ainda de satisfazer a justiça divina, pelas graças de tantas obras que considerava boas. A divindade de Jesus permitiu que o inimigo lhe tentasse a humanidade, como podia tentar um homem que quisesse atribuir às suas obras um valor próprio, além daquele único que podem ter, da união com os méritos da morte redentora de nosso Senhor e Salvador. O tentador apresentou-lhe assim todas as suas obras de amor como atos privados de todo mérito, que antes o constituíam devedor de Deus, porque, segundo o acusador, o seu valor provinha antecipadamente, por assim dizer, dos méritos da paixão, ainda não consumada e cujo valor infinito Satanás ainda não conhecia. Portanto, não teria Jesus ainda satisfeito, na opinião do tentador, pelas graças recebidas para essas obras. Apresentou-lhe títulos de dívida por todas essas boas obras e disse, aludindo a estas: ainda deves por esta obra e por aquela. Finalmente desenrolou mais um título de dívida diante de Jesus, afirmando que tinha recebido e gasto o preço da venda da propriedade de Maria Madalena em Magdala. Disse a Jesus: como ousastes desperdiçar o bem alheio, prejudicando assim aquela família? Vi a apresentação de tudo e cuja expiação Jesus se oferecera, e senti com ele todo o peso das numerosas acusações que o tentador levantou contra ele.
Pois, entre os pecados do mundo que o Salvador tomou sobre si, vi também os meus inumeráveis pecados, e do círculo das tentações veio também a mim como rio de acusações, nas quais se me patentearam todos os meus pecados de atos e omissões. Eu, porém, olhava sempre para o meu esposo celeste durante essa apresentação dos pecados, gemendo e rezando com ele, e virava-me também com ele para os anjos consoladores. Ai, o Senhor torcia-se como um verme sob o peso da dor e das angústias. Durante todas essas acusações de Satanás contra o Puríssimo Salvador, somente com grande esforço consegui conter-me, mas quando levantou a acusação da venda da propriedade de Madalena, não pude mais me conter e gritei-lhe: como pode chamar dívida o preço da venda dessa propriedade? Eu mesmo vi o Senhor com essa quantia que lhe foi entregue por Lázaro para obras de misericórdia. Remi 27 pobres desamparados dos castros de Tirsa. A princípio estava Jesus de joelhos rezando tranquilamente. Mais tarde, porém, se lhe assustou a alma à vista da atrocidade dos inumeráveis crimes e da ingratidão dos homens para com Deus. Assaltaram-no angústia e dor tão veementes que suplicou tremendo: meu Pai, se for possível, passe este cálice longe de mim. Meu Pai, tudo vos é possível. Afastai este cálice de mim. Depois sossegou e disse: não se faça, porém, a minha vontade, mas a vossa. A sua vontade e a do Pai eram uma só, mas entregue à fragilidade da natureza humana, por amor, Jesus tremia à vista da morte. Meditação da Paixão. Ana Catarina Emerick, seminarista José Paulo.